Capítulo 3. A lista. O sol da manhã entrava pelas janelas da nossa pequena casa que anos antes parecia um lugar onde os sonhos iam para morrer. Mas agora ela era diferente. As paredes, antes descascadas e desbotadas, estavam pintadas de um azul suave. O telhado, que tantas vezes deixara a chuva entrar, havia sido reforçado. Cada canto daquela casa carregava as marcas das mudanças que eu havia decidido implementar, não apenas na estrutura ao meu redor, mas na essência da minha vida. A morte do meu pai deixou um vazio que nunca poderia ser preenchido, mas me deu algo que eu nunca soube que precisava: clareza. Naquele momento de perda, percebi que meu futuro dependia apenas de mim. Não havia ninguém para me guiar, ninguém para me dizer o que fazer ou como fazer. Mas, pela primeira vez, isso não parecia assustador. Pelo contrário, era libertador. Eu tinha em minhas mãos a capacidade de moldar meu destino, e era exatamente isso que eu faria. O primeiro passo nessa jornada foi pequeno, mas significativo: um livro. Ele chegou a mim de forma despretensiosa, enquanto eu assistia a um programa de TV apresentado por um comunicador português famoso. O apresentador falava com entusiasmo sobre prosperidade, mudanças e como o pensamento poderia transformar vidas. No início, parecia conversa fiada, mas algo dentro de mim sentiu que aquele livro tinha algo a me ensinar. Comprei o livro e o li em poucos dias. Não foram as palavras em si que mudaram minha vida, mas a atitude que despertei em mim mesmo ao segui-las. Uma frase, em especial, ficou gravada na minha mente: se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar é o suficiente. Aquilo me atingiu como um alerta. Eu sabia que não queria qualquer lugar. Eu queria mais. A principal lição que tirei daquele livro foi que eu precisava traçar metas. Não bastava querer, eu precisava visualizar. Peguei um caderno simples, daqueles que usamos na escola, e comecei a escrever tudo o que desejava alcançar. As palavras fluíam como promessas para mim mesmo. Passei horas folheando revistas e recortando imagens que representavam meus sonhos. O carro que um dia dirigiria, a casa maior que construiria para minha mãe, o restaurante que ela merecia. Também incluí viagens internacionais, fluência em inglês, abrir meu próprio negócio e, talvez o mais importante, casar com alguém especial para construir uma família. Cada meta parecia distante, mas ao mesmo tempo possível, se eu trabalhasse duro o suficiente. Um dos itens mais ambiciosos da lista era construir um restaurante para minha mãe. Ela sempre amou cozinhar, e a ideia de vê-la feliz, fazendo algo que gostava, me motivava ainda mais. Comecei pequeno, economizando cada centavo que podia e pesquisando o básico necessário para montar um restaurante simples, mas funcional. O dia em que finalmente abrimos as portas foi um dos momentos mais gratificantes da minha vida. O sorriso no rosto dela, a felicidade estampada em seus olhos, era algo que dinheiro nenhum poderia comprar. Ela parecia orgulhosa e, pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estava retribuindo pelo menos uma parte do sacrifício que ela havia feito por nós durante toda a vida. O restaurante não era luxuoso, mas era um espaço acolhedor. Era simples, com paredes pintadas em tons quentes, mesas de madeira e um cardápio que refletia as receitas caseiras da minha mãe. A comida era saborosa, e ver os clientes sorrindo ao provar os pratos dela era uma recompensa imensa. Além disso, o restaurante trouxe uma nova dinâmica para nossa família. Tornou-se um ponto de encontro, um lugar onde nossas memórias ganhavam novos sabores e cores. Outro marco importante foi o intercâmbio na África do Sul, que também estava na lista. Passei 2 meses aprendendo inglês, algo que me parecia quase impossível no início. Cada dia era um desafio, mas também uma oportunidade de crescimento. Voltei com um certificado internacional e, mais do que isso, com a confiança de que era capaz de conquistar qualquer coisa.
Com o inglês aprimorado, comecei a dar aulas particulares, o que me ajudou a aumentar a renda e, eventualmente, a realizar outro item da lista: comprar meu primeiro carro. Laila foi comigo buscar o carro. Ela estava tão empolgada quanto eu, talvez até mais. A ideia de termos o primeiro carro da família era emocionante. Mesmo sabendo que minha experiência ao volante era limitada, quase toda adquirida na autoescola, ela insistiu em me acompanhar. O momento mais tenso aconteceu quando estávamos voltando para casa. Ao cruzar um trilho de trem, decidi brincar com ela. Fingi que o carro tinha morrido. "Lucas, anda logo!" Ela gritou, apavorada, olhando para os lados como se um trem fosse aparecer a qualquer momento. Eu mantive a farsa por alguns segundos, tentando segurar o riso, até que ela quase pulou para fora do carro. Foi quando finalmente voltei a dirigir. "Você é louco?" ela disse, mas depois de um momento de silêncio, rimos juntos. Apesar da tensão daquele dia, conseguimos trazer o carro para casa em segurança. Quando finalmente o estacionamos na frente da nossa casa, ficamos parados olhando para ele por um bom tempo. Para mim, aquele carro era muito mais do que um veículo. Era um símbolo de tudo o que estávamos construindo. Laila parecia compartilhar esse sentimento. Era como se o carro nos dissesse que estávamos dando um grande passo como família. No entanto, entre todos os itens da minha lista, havia um que permanecia sem ser riscado: casar com alguém especial. Houve uma tentativa, mas não deu certo. Lembro-me da garota que conheci na rua enquanto voltava do trabalho. Ela começou a me cumprimentar todos os dias e, eventualmente, começamos a conversar. Pedi ela em namoro sem conhecê-la direito, e nosso relacionamento foi curto, mas me trouxe muitas lições. Ela queria mais do que eu estava disposto a oferecer. Reclamava que namorados não dão só selinhos, que eles beijam de verdade e fazem muito mais. Quando me recusei a cruzar os limites que eu acreditava serem certos, ela terminou comigo. Eu fiquei arrasado. Não foi só pelo término em si, mas pela rejeição. Olho para trás e percebo que aquele relacionamento me mostrou muito sobre mim mesmo. Cometi erros. Concordava com tudo o que ela dizia, mesmo quando não era o que eu pensava. Lembro que dizia gostar de bandas de música que nem conhecia, ou de coisas que nem me interessavam, apenas para agradá-la. Mantinha nosso relacionamento em um nível mais parecido com uma amizade, sem profundidade emocional verdadeira, porque eu simplesmente não sabia como ser diferente. Era tudo um aprendizado para mim. Eu não era eu mesmo com ela, e isso nunca poderia dar certo. No entanto, mesmo com toda a confusão emocional que aquele curto namoro de cerca de 3 meses me trouxe, decidi levar a experiência como algo positivo. Entendi que nem todos os relacionamentos serão profundos ou duradouros e que não vale a pena sacrificar quem você é para agradar outra pessoa. Enquanto eu riscava cada item da minha lista, percebia o quanto essas conquistas eram reflexos do trabalho duro e da resiliência. Mas o item sobre encontrar alguém especial ainda estava lá, intacto, esperando o momento certo. Fechei o caderno após revisar as metas cumpridas. Construí um restaurante para minha mãe, aprendi inglês, comprei um carro e até viajei para outro continente. Mas, mesmo com todas essas realizações, algo ainda faltava. Eu sabia que encontrar alguém para dividir a vida seria um desafio maior do que qualquer outro da lista. Ainda assim, eu não perderia a esperança. Cada conquista era uma prova de que sonhos se tornam realidade, desde que lutemos por eles. E por mais que aquele último item parecesse distante, eu estava determinado a um dia riscar essa meta também.